Olá, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos mais um vídeo Tempo de Mentoria. Você pode, nesse momento, ter um tempo de aprofundar alguns conceitos que temos conversado. Temos já conversado sobre 2 elementos essenciais para o discipulado. O primeiro elemento essencial, sobre o qual já conversamos, é a centralidade da palavra. A importância da palavra de Deus no discipulado. Ela precisa ser o centro, precisamos ser confrontados com a verdade. E a partir desse confronto com a verdade, precisamos gerar um processo de mudança em nossa vida. Mas a referência é a palavra de Deus. Um poder transformador dessa palavra. Mas tendo a palavra como referência, eu preciso um contexto de relacionamentos, que pessoas que caminham comigo neste processo de experimentar o poder transformador da palavra de Deus. E nestes relacionamentos, então, aparece o segundo elemento essencial num discipulado. E este elemento é a transparência e a vulnerabilidade. É necessário estar num ambiente de graça, com relacionamentos pautados pela graça, para que eu possa me expor, perceber onde eu estou, em que nível estou, áreas de minha vida que precisam de transformação, áreas de crescimento, pecados que preciso deixar, ou conforme Hebreus diz, algo que me embaraça, que preciso trazer, desembaraço, mudança para avançar no crescimento. Enquanto eu não tiver um espaço que eu possa falar com liberdade e ser acolhida, falar de mim com liberdade, dos processos que eu estou vivendo, dificilmente eu vou poder experimentar um processo de crescimento que é resultado de mudanças em minha vida. Precisamos estar num ambiente de discipulado, um contexto de relacionamentos de graça, um ambiente de acolhimento, onde podemos falar sobre nós. E este falar sobre nós pressupõe que nós podemos confiar um no outro, mas não só confiar, um processo de construção de confiança que o outro não vai falar sobre mim, não vai falar para os outros aquilo que eu compartilhei no meu relacionamento de discipulado, seja um a um ou um pequeno grupo, mas a confiança de que quem está ali está comprometido comigo. Então, a confiança vai muito além de guardar sigilo. A confiança vai de saber que eu posso contar com meu irmão, minha irmã, que caminha comigo no meu processo de crescimento. Ele está comprometido também. Com isso, então, nós vamos para o terceiro elemento, sobre o qual queremos falar um pouco mais hoje à noite. O terceiro elemento essencial no relacionamento discipulado é a responsabilidade mútua. É o processo de construção de relacionamentos de confiança, mas também o processo de construção de compromisso. Então, é importante que desde o início tenhamos claro qual é o compromisso que estamos estabelecendo neste grupo de discipulado, nesse relacionamento de discipulado. É muito importante termos, inclusive, quem sabe, acordos escritos, contratos feitos. Em muitos grupos com os quais caminhamos, construímos junto uma proposta de contrato. E um dos elementos está, eu estou disposto neste grupo a falar de mim, a expressar minhas questões, a querer crescer, comprometer com o meu processo de crescimento, mas também estou disposto ou disposta a ser parceiro de Deus, parceira de Deus no processo do crescimento do outro, porque o discipulado é mútuo no contexto do grupo. Então, eu estou ali para cuidar e não só para ser cuidada, mas estou ali para ser cuidada também e não somente para cuidar, também tenho demandas. Esse pode ser um dos elementos que na construção de um contrato conjunto no grupo você possa colocar. O outro é me preparar previamente. Cultura de discipulado, Lei 1090. 10% do crescimento e do que preciso acontece no encontro do relacionamento, quando eu estou no grupo de discipulado.
90% acontece antes ou depois. Como isso acontece? Por meio de tarefas prévias. Muito importante ter um material de apoio centrado na palavra de Deus, ou os próprios textos bíblicos, onde eu me preparo previamente para ouvir Deus falar para mim. E isso pode ser Deus falando comigo pelo material de apoio nos meus devocionários diários, mas é vital para a qualidade do crescimento no grupo que eu aprenda a ouvir Deus e tenha compromisso em ouvir Deus sobre minha vida, para compartilhar no grupo aquilo que eu tenho de perspectiva e preciso crescer então, a partir dali, ganhar um avanço naquela área em minha vida. Nessa perspectiva, é muito importante que nós tenhamos claro que nós precisamos, com isso, estar comprometidos. Responsabilidade com o meu processo de crescimento passa pela maneira como me preparo. Se chega na hora do meu grupo de discipulado, uma hora antes, e eu rapidinho vou preencher qualquer resposta ou ler qualquer material que eu tenho, sem deixar Deus trabalhar isso durante os dias que antecedem meu encontro do grupo de discipulado, possivelmente eu vou perder muito da riqueza do que Deus quer trabalhar em minha vida, e por meio do meu compartilhar no grupo do que estou ouvindo Deus na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. A qualidade e a riqueza do compartilhar depende do meu compromisso e minha responsabilidade em ouvir Deus, falar comigo e dos meus processos para que, a partir disso, eu compartilhe no grupo. O grande risco é que o grupo se torne um grupo só de estudo bíblico, só de estudo da Bíblia, teológico, racional, sem conectar com a vida e sem trazer essas pontes de como eu preciso aplicar em minha vida. Então, ouvir antes a Deus, onde eu preciso mudar a partir da perspectiva da palavra que estou ouvindo, do material que temos como material de apoio para o grupo, mas também identificando onde eu preciso aplicar. Isso é responsabilidade minha. E esta minha responsabilidade também implica na minha responsabilidade com o meu crescimento, implica na qualidade da minha responsabilidade com o crescimento de quem está caminhando comigo. É na medida em que eu tenho um alto nível de crescimento, de compromisso com o meu crescimento, que nós vamos ter um nível de crescimento no grupo. Facilmente em nossos grupos, células ou pequenos grupos ou grupos de discipulado, nós nivelamos por baixo. Nós temos um nível de compromisso conforme o nível daquele que é menos comprometido. A pessoa chega atrasado, nós começamos a iniciar depois nosso grupo porque alguém chega atrasado. E facilmente nos deixamos influenciar por aqueles que não se preparam bem. Então, nós precisamos ter claro e manter um nível altíssimo de compromisso em nosso grupo se queremos, de fato, crescer. Responsabilidade mútua. Então, nessa perspectiva, a primeira responsabilidade com o meu crescimento é me responsabilizar com minhas tarefas prévias e me preparar para estar no meu encontro de discipulado. Então, com isso, identificando onde eu vou aplicar isso em minha vida, o que eu de prático, que passos vou tomar para obedecer o que estou ouvindo de Deus. E na Lei 1090 não é somente tarefas prévias, mas também segmento, me comprometer com a aplicação. No próximo encontro do grupo, estar comprometida, tendo anotado minhas anotações, o que são aplicações que eu tenho, e indo para o grupo dizendo, olha, eu me comprometi com essa aplicação, e eu fiz isso. E eu posso avançar, então, ou chegar para o grupo, não conseguir o ideal de 4 vezes por dia parar e praticar a presença de Deus em minha vida, tomando consciência, orando, tendo uma palavra, que naquele momento eu quero meditar nela por 1, 2 minutos, 4 vezes durante o dia, mas eu consegui fazer 2 vezes. Mas eu consegui fazer 5 vezes nessa semana, 4 vezes por dia. Então, eu vou prestando conta de coisas práticas que eu me comprometi de fazer. Se eu não tenho o hábito de prestar contas, eu não vou ganhar frequência nas minhas atitudes, e essas atitudes, somente se são frequentes, vão virar um hábito e mudar um comportamento em minha vida, que vai gerar crescimento. O crescimento é um processo. Eu não cresço porque hoje eu fiz algo diferente e amanhã eu já cresci.
Eu cresço na medida em que eu estou praticando e essa atitude se torna um hábito em minha vida. E que isso vai mudar, então, um comportamento e vai mudar o meu entorno, os meus relacionamentos. Isso vai implicar no meu crescimento. Nós precisamos sempre ter o conceito de mudanças que permanecem. E mudanças que permanecem são mudanças onde eu vou prestando conta sistematicamente das minhas atitudes até que elas se transformem em hábitos. Então, é a responsabilidade com o meu processo de crescimento, de aplicar entre um encontro e outro aquilo que eu me dispus a aplicar em minha vida de forma prática. Começar o próximo encontro prestando contas de como estou aplicando. E dizendo, venci, consegui, não consegui, só parcialmente, não consegui. Então, é esse elemento da prestação de contas e da tarefa prévia que comunicam o meu nível de compromisso comigo, com o meu crescimento. E isso vai implicar no meu nível de compromisso e crescimento do meu grupo. Então, Lei 1090. 90% do meu crescimento está relacionado com eu me comprometer com tarefas prévias, me preparar para o meu encontro do grupo de discipulado e aplicar isto depois. Responsabilidade. Provérbios 27:17 fala de que, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro, a mulher afia sua companheira. Ferro que afia o ferro, nível de compromisso com o meu crescimento e com compromisso com o crescimento de quem está caminhando comigo. E é nessa perspectiva que agora nós precisamos identificar o que é o meu papel como discípulo, o que é o papel da outra pessoa que está me discipulando. E no contexto de grupos onde o discipulado é mútuo, estamos nos dois papéis. Eu sou discípula, mas eu tenho discipuladores que caminham comigo no meu grupo, num discipulado mútuo. Eu sou discipuladora daqueles que são meus discipuladores também. É o exercício da mutualidade. E precisamos ter clareza, então, da responsabilidade que eu tenho com o meu processo e a responsabilidade que eu tenho com o processo do outro. Para isso, é importante aprendermos claramente um princípio do reino de Deus, que é o princípio da interdependência. E para isso eu quero contar algumas histórias para vocês muito interessantes. Minha grande dificuldade na vida, uma grande dificuldade que eu caminhei por muitos anos, foi a dificuldade da submissão em amor. Submissão não é controle. Submissão é uma escolha que você faz de se colocar submisso em amor diante de alguém para aprender dessa pessoa. Nós falamos no vídeo anterior de vulnerabilidade. Quando Áquila se submete em amor diante de Priscila, quando Apolo se submete em amor diante de Priscila e Áquila, para aprender deles, mesmo Apolo já sabendo muito, mesmo Apolo sendo eloquente no falar, mesmo Apolo já sendo um bambambã da sua época, havia algo que faltava nele. E Priscila e Áquila o chamam para conversar, e Apolo, com humildade, se submete em amor a ser influenciado e ensinado por Priscila e Áquila. Então, esse medo de nos submetermos, o medo de termos outra pessoa diante da qual nós dizemos, eu não sei, eu preciso aprender. Isso é relacionamento de discipulado, é nos submetermos em amor, é irmos além da transparência de falamos onde temos dificuldade, mas nos colocarmos em submissão, em amor, diante das outras pessoas que caminham conosco no grupo de discipulado. E neste nível de submissão e amor agora, eu não perco a responsabilidade pelo meu processo de crescimento, mas eu tenho pessoas com as quais eu me relaciono em interdependência, ouvindo ela, me deixando influenciar por elas, mas ainda assim, sou eu quem precisa tomar as decisões em minha vida do que eu quero fazer para crescer e me comprometer com elas. Ninguém muda ninguém, ninguém vai me mudar, ninguém vai mudar você, isso é uma escolha minha, é uma escolha sua. É você que escolhe se quer crescer intencionalmente, sou eu quem escolho. Jesus não diz que alguém pode tomar a cruz em meu lugar ou negar-se a si mesmo em meu lugar. Jesus não disse isso, que alguém pode seguir a ele em meu lugar. Eu preciso tomar essa decisão. Esse é um processo individual e pessoal. Mas é nesse processo que eu tenho pessoas com quem eu caminho em interdependência, eu me coloco em submissão, em amor.
E é interessante que com isso nós podemos identificar 2 outros tipos de relacionamentos que não cabem no discipulado. Se eu quero crescer intencionalmente, eu não posso andar em independência. Mas também não posso andar em dependência. Dependência é delegar ao outro a responsabilidade de decidir por mim, pela minha vida. Eu posso ouvir a perspectiva de quem caminha comigo em discipulado, mas eu preciso decidir que escolha vou tomar. Então, eu não posso delegar para alguém a responsabilidade. Pessoas muito fragilizadas, vitimizadas, ou numa situação de perda muito grande, ou porque caminham há muito tempo neste lugar na vida, dizendo, se desqualificando enquanto pessoas que podem pensar e tomar decisões com clareza. Essas pessoas querem que outros decidam por elas. Mas são pessoas que não vão avançar no processo. Por quê? Porque na medida em que você decide por ela, a convicção dela, o compromisso dela com os passos que ela decidiu de mudança são muito frágeis. São muito poucos para gerar mudança e compromisso na vida dela com essa mudança. Então, são pessoas que facilmente não vão se comprometer, vão sabotar aquelas ações, aquelas atitudes que deviam tomar, para provar para mim, para elas, para você e para o mundo que, de fato, elas são desqualificadas, as coisas não dão certo na vida delas. E elas são coitadas ou são pessoas dignas de pena. Então, são pessoas extremamente vitimizadas e querem, muitas vezes, continuar nessa vitimização. Elas não querem um compromisso de avançar, de crescer. E nós não podemos, na relação do discipulado, decidir por elas. No processo de discipulado, precisamos ajudá-las a se responsabilizar por seu processo de crescimento. Com boas perguntas, para que elas se percebam e percebam o lugar onde elas estão, a partir do lugar que elas estão se colocando nos relacionamentos. Jesus pergunta para o homem, em João capítulo 5, aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele entra num processo de vitimização, ninguém me levou para o tanque quando a água chacoalhou para eu ser curado. Mas Jesus diz, tu queres ser curado? Isso é uma escolha sua se você quer ser curado. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para os cegos. E ele diz, eu quero ver. Então, eu preciso identificar e ter um querer dentro de mim de mudança. E se isso não existe, eu preciso viver um processo para que esse querer seja gerado. E aí, no relacionamento de discipulado, precisamos caminhar com essa pessoa para que esse processo aconteça. Então, conforme o meu nível de convicção da necessidade de mudança, então é também o meu nível de compromisso com o meu processo de mudança. Então, dependência no relacionamento discipulado não produz crescimento. Porque a pessoa vai continuar num processo de vitimização, boicotando, sabotando para que não avance e não cresça. E com o tempo ela vai ficar, você vai começar a exigir dela mudança, ela vai ficar com raiva de você. E vai se tornar uma perseguidora sua que estava ajudando ela. Porque, de fato, a ajuda que ela queria era permanecer nesse estado de vitimização no qual ela se encontra. Então, precisamos fugir desses relacionamentos de dependência, não são saudáveis no discipulado e em nenhum local, nem no casamento, nem com filhos, em nenhum relacionamento. Segundo a independência, todos nós precisamos, como crianças dependentes dos pais, evoluir para a independência. Ser possíveis de andar sozinhos. E ganharmos com isso uma perspectiva de potência, de construir habilidades para caminharmos sozinhos. E muitas vezes isso se expressa na independência financeira, quando saímos da casa dos nossos pais ou qualquer outra situação assim. Mas a independência é importante porque ela indica um estágio de maturidade. Para uma pessoa caminhar em interdependência, ela precisa ser independente. Ela é independente, ela pode caminhar sozinha, mas ela escolhe caminhar com outras pessoas. Ela escolhe, porque ela entende que a sinergia que acontece em Eclesiastes 4, 9 a 12, quando dois caminham junto, que se algum cai, tem outro que levanta, dois, um aquece o outro, o trabalho deles rende mais. A sinergia que acontece, o ganho que você tem caminhando com alguém é muito maior do que caminhando sozinho.
Então, a interdependência é uma escolha de pessoas que atingiram e são independentes, maduras, mas que escolhem caminhar em interdependência, não independência. Mas o que significa interdependência? Significa que eu ouço a perspectiva do outro e juntos nós podemos ouvir Deus antes de tomadas de decisões importantes em minha vida. Um exemplo que nos ajuda muito é o exemplo de um canal no porto, onde o navio precisa atracar. Com muitas pedras, muitos portos tinham um farol lá no porto, no cais do porto, e um farol na entrada do canal. Então, quando o comandante do navio via que os dois faróis estavam alinhados, aqui ele podia entrar em segurança. Uma perspectiva disso é que a luz do entendimento que eu tenho de Deus de uma decisão se alinha com a luz do entendimento que outra pessoa que caminha comigo no discipulado tem de Deus sobre essa decisão que eu preciso tomar. Sempre a decisão precisa ser minha, mas eu escuto a perspectiva do outro. E isso me enriquece, me deixa mais segura nas decisões. Nós, pastores e líderes, temos uma grande dificuldade com nossa agenda. Temos muita facilidade em dizer sim e dificuldade em dizer não. Temos muito mais oportunidades do que espaço em nossas agendas. E muitas vezes nossas escolhas não estão de acordo com o nosso foco, o nosso chamado. E nos cansamos com coisas periféricas e nos falta energia para aquilo que é central. Então, precisamos nos cercar, se temos dificuldade em ter foco em nossa agenda, com alguns filtros, algumas cercas que nos ajudam. E isso é interdependência. Vou trazer um exemplo. Antes de eu tomar uma decisão importante que vai trazer muito compromisso, um novo compromisso para a minha agenda, eu preciso ouvir meu marido, Daniel, a perspectiva dele sobre esse novo compromisso. Eu preciso ouvir meu discipulador, David, no que eu posso ou não assumir esse compromisso, a perspectiva dele, como isso se encaixa dentro do que eu tenho de foco ou propósito para esse ano. Eu preciso ouvir minha equipe e meu grupo de discipulado sobre isso. Então, eu crio um filtro em torno de mim. Quem decide sou eu, mas eu ajo em interdependência com pessoas que são importantes para mim. Eu ouço a perspectiva delas. E isso tem me guardado de um ativismo, que é um grande risco para mim. Então, a relação de interdependência no discipulado é muito importante. Ela vai nos ajudar num processo de crescimento acelerado, a perspectiva do outro. E para essa interdependência, eu preciso aprender o que eu disse primeiro, a caminhar em submissão, em amor. Eu preciso me entregar. E, de fato, eu só vou experimentar ser amada quando eu me deixo ser cuidada. Enquanto eu quero ser forte, estou com todo vigor, não preciso de ninguém, estou dando conta de tudo, eu não tenho oportunidade nenhuma de alguém cuidar de mim. Então, bendita crise, bendita necessidade que me conecta com as pessoas e que eu posso ser amada por elas de forma muito prática a partir das minhas necessidades. É assim que Paulo diz para a igreja de Filipe, em Filipenses 4, que manda não só donativos, ofertas, sustento, mas manda Epafrodito junto. E Paulo é consolado. Então, a necessidade de Paulo abriu porta para essa igreja amar o Paulo. Eu preciso, no grupo de discipulado, abrir essas portas das minhas necessidades para ser amada por essas pessoas. E isso me conecta com elas. E ao ser amada e suprida em minhas necessidades, ganhando a perspectiva dessas pessoas, eu vou crescer de forma acelerada. É que Paulo diz também em Coríntios. Paulo escreve dizendo, Coríntios 3, que eu preciso ter pessoas que plantam e regam em minha vida se eu quero experimentar um crescimento que Deus tem para mim. E isso significa interdependência. Significa me colocar submissa em amor. Por isso eu preciso ter um pequeno grupo de discipulado. Não posso caminhar num grupo grande, onde eu preciso ter um pequeno grupo, até 4 pessoas, que eu caminho juntas, num vínculo de compromisso profundo, de um ajudar o outro a crescer, edificação mútua, confessar pecados uns aos outros, honrar uns aos outros, consolar uns aos outros, corrigir, exortar uns aos outros. E viver todos esses mandamentos de mutualidade que Jesus nos ordena. Preciso ter esse contexto de um pequeno grupo
que eu caminho. Pastores precisam de outros pastores com os quais caminham, num contexto de discipulado para a sua vida. Pastor que quer estender discipulado para a sua igreja precisa ser discípulo, para se tornar discipulador. Precisa viver um discipulado com outros pastores, um pequeno grupo onde presta conta de sua vida, e sua igreja pode ver em sua vida, pastor, pastora, como você está crescendo com Jesus, como você vive de glória em glória, como Paulo diz aos Coríntios, como você tem um processo de crescimento acelerado em sua vida. E querido pastor, querida pastora, querido líder, você é o teto da sua igreja. Se você quer que sua igreja passe por um avivamento e um crescimento, isso precisa passar por você. E você precisa de pessoas que plantam e regam em sua vida. Experimente isso que Deus tem para você. Um grande abraço.